E aí, pessoal, vamos falar de Santos mais uma vez? Hoje, o Fábio Carille, técnico do Santos, concedeu uma entrevista coletiva para tirar algumas dúvidas, né? Eu não sei se você se lembra, se você sabe, porque tem gente que ainda não acompanhou o convite que o Vasco da Gama, que está precisando de um técnico, a fase não está muito boa lá pelos lados do Rio de Janeiro, fez um convite ao empresário do Fábio Carille, o Pitombeira. E ele respondeu da seguinte maneira hoje. Foi a primeira pergunta, eu acho que foi o Felipe Camargo que fez a pergunta a respeito do interesse do time do Vasco da Gama, da Cruz Maltina, pelo atual técnico do time do Santos. Daqui a pouco eu vou dar minha resposta a respeito daquilo que o Fábio Carille disse. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Quem ainda 11h50 ainda é bom dia, né? Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. Carille, bom dia, tudo bem? Bem. Queria começar te perguntando sobre o assunto de ontem, né? Que foi a procura do Vasco para contar com você nessa temporada. Eu queria saber o que chegou exatamente para ti, como é que foi isso, foi uma sondagem, foi uma proposta, e se oficialmente você já definiu em relação a essa procura que o Vasco fez ao seu empresário. Bom dia, boa tarde já. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Essas questões extracampo eu deixo muito para o meu empresário, para o Paulo Pitombeira, que tem uma relação muito boa com o presidente Marcelo Teixeira. E é claro que o bom trabalho nosso, não meu, mas nosso, de todos nós, de atletas, comissão, diretoria, é claro que chama a atenção de outros clubes, mas vocês sabem muito bem, não falo isso da boca para fora. Estou muito feliz aqui, muito contente. Quando eu estava no Japão, e agora eu vou falar um pouquinho sim da parte financeira, eu tive propostas muito melhores do que eu tenho aqui no Santos, né? Então a questão não é essa, a questão é que eu me sinto muito bem aqui, por isso que eu deixei o Japão de uma vida muito boa e muito tranquila, porque eu vim para cá e eu sei qual que é o objetivo do clube, e eu fico aqui sim, independente de qualquer situação, tá? De qualquer outra possibilidade que exista, não só falando de Vasco, que como eu disse, é meu empresário que cuida dessas coisas, mas qualquer outra possibilidade hoje ela está descartada, porque quer alcançar esse objetivo que é estar em 25 com o Santos no Brasileirão da Série A de 2025. Olha, pessoal, é o seguinte, o Fábio Carille, todo mundo sabe que o Fábio Carille é um muito bom técnico. Eu sei que para alguns torcedores do time do Santos, eu acharia que nem gostaria que ele viesse, a equipe mais gloriosa no mundo, mas pelo time que o Santos teve, pela reconstrução nesse ano, por tudo que ele fez em levar o Santos para a segunda colocação, deixando para trás times como Corinthians, como São Paulo, né, e fazendo a final com o time do Palmeiras, ganhando a primeira final e a segunda, infelizmente, perdeu. E perdeu o título também, né? Mas a campanha que o Santos Futebol Clube fez no Campeonato Paulista, que é considerado o melhor campeonato regional de todo o Brasil, foi muito boa. E isso chama atenção. Agora, pessoal, não se iludem. Por favor, você que está ligado aqui no meu canal e a gente que acompanha futebol já faz um bom tempo, entender que o Fábio Carille vai ficar aí, agora tá tudo bem, o Santos está jogando bem, o Santos está contratando aquilo que ele pede, ele tem dado várias alternativas e a diretoria do Santos, a comissão técnica do Santos, está trazendo os jogadores que ele quer, tá aí, hoje na entrevista ele falou a respeito disso, foi muito posicionado a respeito dos jogadores que ele pediu, ele deixou bem claro se foi, se não foi, mas ele é um técnico que está no mercado, né? Se de repente a gente não quer pensar a respeito da saída do Fábio Carille, mas o futebol é muito rápido, pessoal, é muito dinâmico, e todo mundo sabe disso, apesar de todo mundo saber o que eu estou falando, todo mundo fala, a verdade é o seguinte, que se acontecer alguma coisa de o Santos ter uma caída nessa procura do acesso à primeira divisão, se o Santos encaixar aí 3, 4 vitórias e depois já pegar uma sequência de derrotas, que a gente não quer que isso aconteça, e com esses jogadores que o Fábio Carille pediu, mais aqueles, a gente sabe que tem um transfer ban, mas
vamos colocar que o Santos já resolve esse transfer e não vamos esquecer que outros poderão aparecer. Não é isso. Imaginando que o Santos tenha condição nesse meio de janela para o Santos poder contratar. Aí todos os jogadores à disposição, jogadores que hoje, né, o Santos tem várias opções, né? O Santos tem opções na lateral esquerda, na lateral direita, o Santos tem opção em tudo quanto é lugar. E ele não conseguir fazer com que o time encaixe com esses jogadores novos, a coisa vai começar a ferver. Torcida, a gente sabe muito bem como que é, e a pressão para poder fazer o Santos subir para a primeira divisão, pode acontecer? Claro que pode. E de repente não é só o time do Vasco da Gama, como bem ele falou, né, mesmo antes dele aceitar o convite do time do Santos, quando ele estava no Japão, por exemplo, ele teve convites para ganhar muito mais, de repente contratos muito mais superiores que o time do Santos, e ele deu preferência para vir no Santos. Inclusive ele encaixou, falando o seguinte: eu aceitei o convite do Santos porque eu gosto da cidade, fui bem tratado, eu já tinha, na primeira vez que eu passei por aqui, queria fazer um trabalho melhor, não pude. Então, acontece o seguinte, a gente sabe de tudo isso, ele quer subir o Santos para a primeira divisão de novo, lá no ano de 2025, só que a gente sabe que técnico é resultado, pessoal, é resultado. Se nessa jornada até conseguir o acesso, ele for regular, fazendo com que ele fique até o final do ano com o time do Santos, beleza. Mas se algo acontecer de diferente, a gente torce para que isso não aconteça, tenha tropeços consecutivos aí vai começar aquela pressão que é inevitável. Aí, de repente tá um time aí de primeira divisão, ou de repente ele voltar, de repente até para onde ele estava, que eu não sei se ele volta, né, pelo aquilo que aconteceu, né? Vamos torcer para que ele fique, né? Mas a gente sabe que no momento que ele pode estar aqui, amanhã, de repente, daqui um mês, a gente pode estar com outra conversa totalmente diferente. Então essa é o posicionamento que você, santista, não pensa muito com a emoção, com o coração, embora os torcedores só pensam dessa forma, mas a gente está falando de técnico, né? O Fábio Carille é um técnico muito aliciado dentro do mercado nacional e no exterior. Então, se de repente acontecer algum convite, isso não é o primeiro que vai acontecer. Ele falou do empresário dele, do Pitombeira lá e tudo mais, mas ele meio que desconversou um pouco, falou que quer ficar no Santos, está se sentindo bem. Não é hora também, mas os convites virão. Tá bom, pessoal? Vamos ver outra pergunta que foi feita pelo repórter, se eu não me engano foi a respeito do centroavante do time do Santos, né? O Bigode aí, que teve uma lesão gravíssima, que quase teve que passar por um processo cirúrgico. Inclusive, a pergunta que foi feita foi o seguinte: ele já garantiu que o Morelos será o centroavante titular do time do Santos. Vamos ver qual que foi o questionamento, daqui a pouco a gente volta. Carille, bom dia. A gente viu um pouco do treino, muito obrigada por abrir, inclusive, faz muita diferença no nosso trabalho. E a gente viu o Pedrinho, né, treinando normalmente, e a minha pergunta é mais voltada para o ataque, que acho que é a grande dúvida aí na sua cabeça, boa sorte. Mas Pedrinho treina normalmente, você pode dar algum spoiler se já tem alguma definição no ataque, se Morelos tá na frente, se Pedrinho voltando você vai dar a chance, já que era a ideia do jogo contra o Avaí? Muito obrigada. Assim, boa tarde. Pedrinho é diferente do Morelos, né? Volta. Perdão. Era Bigode, desculpa. A gente viu o Bigode treinando normalmente, desculpa. E aí a gente vê que ele tá voltando aos poucos, não sei se tem alguma definição para ataque. Furt não sei se tá 100% também, treinou o treino completo, inclusive. E aí eu não sei se o Furt e o Morelos, tem alguma definição nessa situação com o Furt? O Furt ficou até o final do trabalho, mas a gente preservou ele em alguns jogos. Cada jogador fez 4 jogos, ele fez só 2, isso já estava programado. O Julio e o Pedrinho estão apresentando as mesmas queixas, começa o trabalho sem dor nenhuma e depois com o decorrer do trabalho vem reclamando, mas hoje terminaram muito bem. De 1 a 5, aí os dois falaram de 1, né, bem baixo. Nos outros treinos e jogos falavam de 2, 3, e o Julio chegou até um certo momento a falar de 4. Então os dois hoje saíram do treino com 1. A gente está tendo um certo cuidado com esses atletas, para que a gente não perca eles. Depois do treino de hoje, depois da avaliação que esses atletas vão passar pelo departamento médico, a gente começa a elaborar melhor para segunda-feira, né, se inicia, se começa. É muito ruim para um técnico fazer substituição no primeiro tempo, perder uma parada, é muito ruim. Então a gente tem que colocar tudo isso
na balança. Contra o Palmeiras foi muito ruim. E falando sobre isso, contra o Palmeiras em casa, não era hora de tirar o Juliano, mas quando eu só tinha mais uma parada, na hora que o Otero pede para sair por cansaço, eu tive que fazer a outra. Então, a gente tem que elaborar bem aí para que facilite o nosso trabalho no dia do jogo. Pessoal, essa conversa a respeito do centroavante do time do Santos, né? Falando a respeito do Furque, falando a respeito do Bigode que tá voltando aí de lesão. Segundo mesmo o Fábio Carilli falou que a contusão dele foi tão grave que perigou ele fazer até uma cirurgia, mas que felizmente aí deu tudo certo e ele já tá aí treinando com bola. Tem a possibilidade de ficar no banco como opção no banco de reservas para tentar de repente nessa próxima segunda-feira ele entrar ali no segundo tempo, mas eu acredito que ele vai entrar faltando poucos minutos para acabar o jogo e que ele definiu também que o Morelos será o titular do time do Santos. É o Morelos, pessoal. Por quê? Porque o Furque que ali está não fica definido com essa lesão gravíssima que ele tem que ele vai ser o titular, pessoal. Não será o titular. Por quê? Por conta dessa contusão que ele tem no pubis, que é gravíssima, que é crônica e que precisa ser tratada. Qual a maneira de ser tratada? Fazendo fisioterapia, fazendo bicicleta. Existe uma equipe lá no departamento médico do time do Santos, né, que está fazendo isso já com o jogador. Só que isso limita muito os treinamentos do jogador, tem que ir com calma. O próprio Fábio Carilli falou a respeito disso, e não dá para colocar esse jogador de repente para jogar os dois tempos dentro de uma partida de futebol. Ele vai jogar 45 minutos, ele vai jogar 45 minutos do segundo tempo, ou ele entra jogando, dependendo da dor que ele tá, porque você viu o nível que ele falou, ó, como que tá a sua dor, tanto para ele como o Pedrinho, que também tem o mesmo problema, só que não tá na mesma gravidade do Furque, né? Então tem que ir com muito cuidado. Só que o Santos vai ficar dependendo disso, pessoal. Não pode acontecer. O Santos realmente nessa próxima janela, já esquecendo e já torcendo para que o Santos realmente resolva essa situação aí do transfer ban, o Santos e torcendo para que não apareça outros, né, que tem essa possibilidade, o Santos consiga realmente nessa janela do meio de ano contratar aí centroavantes. Falou-se muito do Gé da Ponte Preta, disse que ele ficou chateado pelo convite do Santos que ele recebeu e a Ponte não liberou. Tem uma história assim que é muito desentendida e que a gente não vai tocar no assunto nesse presente momento. Mas o Santos realmente precisa entender que se ficar dependendo único e exclusivamente desses jogadores que aí estão, não pelo fato do futebol do Furque, né, que entrou na última partida, realmente fez o gol, mas pela regularidade dele, né, não tem tantas lesões. O outro centroavante, o Bigode, também já é muito experiente, portanto vai machucar mais ainda. O Santos precisa de um jogador mais novo, de um striker, de um jogador das mesmas características desses que aí estão, né, falando do Furque, né, um jogador de mais movimentação, não sei. O Santos precisa contratar, porque no dia que o Morelos não tiver legal e o Furque tiver com problemas no pub, no departamento médico, né, a gente não pode confiar 100% no vigor físico, de repente, aí do Bigode. Então o Santos realmente tem que correr atrás, colocar aí, arregaçar suas mangas, fazer isso dentro de um planejamento, já ter vislumbrado algum jogador para que nessa próxima janela o Santos consiga contratar. Ou de repente dar oportunidade mesmo, de fato, de verdade, que o Fábio Carilli falou, ali para o Enzo Monteiro, que voltou a jogar no Sub-20 do Santos, realmente, tanto ele quanto o Souza, né, que ele falou realmente que de repente ele vai conversar até com a comissão técnica para ver se ele pega um pouco mais de minutagem lá, porque ele está muito tempo sem jogar, jogou lá na Taça São Paulo do Futebol Júnior, ele foi muito bem, depois jogou 15 minutos contra o time do Mirassol, foi melhor ainda, mas se lesionou e está voltando agora nessa semana. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Tchau!